Coisas que você não percebeu em Round 6. Se nem os participantes do jogo perceberam isso, imagina você. A real é que os jogos estavam desenhados na parede o tempo todo. Podemos ver o primeiro jogo Batatinha Frita. O jogo do Biscoitinho aparece logo depois. O cabo de guerra, o salto do vidro, os 3 na mesa e por último o jogo da Lula. Outra referência bizarra que você não deve ter percebido. A jogadora 067 colocou a navalha na garganta de um homem no começo e no final ela morreu da mesma forma. O jogador 101 quase morreu pulando da ponte no começo e no final também morreu caindo de uma ponte. O jogador 190 roubou o seu antigo chefe e quase o matou. Então ele morreu também sendo roubado pelo jogador 218. O jogador 218 estava tentando uma overdose em uma banheira, molhado com o seu terno. E no final acabou morrendo molhado com o seu terno. O bizarro vídeo de um homem que encontrou o espírito de crianças cochichando em uma casa abandonada. Esse vídeo anda circulando na internet nos últimos dias. No vídeo aparece um homem que vai visitar uma casa abandonada e em uma das portas do quarto, ele encontra 2 crianças cochichando. E quando ele entra no quarto, as crianças desaparecem. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. اقرأوا القرآن. السلام عليكم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Pastor morre e diz aos fiéis que ressuscitaria em 3 dias. O caso aconteceu na cidade de Goiatuba, em Goiás. O pastor Ruber Carlos Rodrigues morreu no dia 22 de outubro devido ao Covid. E em 2008 o pastor assinou e escreveu uma carta dizendo que o Espírito Santo revelou a ele que ele ressuscitaria após a sua morte. E o milagre aconteceria às 23 horas e 30 minutos do 3º dia após a sua morte. O IML responsável pelo corpo do pastor resolveu esperar o prazo em respeito à família dele. Enquanto os fiéis da igreja ficaram do lado de fora do IML esperando a ressurreição do pastor. Às 11h30 da noite chegou e nada aconteceu. O pastor não ressuscitou. Então o IML liberou o corpo para ser enterrado. E já dentro do cemitério, uma multidão de pessoas exigiu que o caixão fosse aberto. Porém, o coveiro negou. Aí o pessoal não vai abrir, né? Não vai abrir. Aí já. Aí, né? Tá indo então nesse momento. Tá aí. Nesse momento a gente acompanhando. Tá aí nesse momento, então vocês acompanhando aí, né? Provavelmente você se lembra do navio Costa Concórdia. Em 13 de fevereiro de 2012, às 11h45 da noite, o navio Costa Concórdia bateu em uma rocha e tombou nas águas da ilha Gigliona, na Itália.
O navio levava 4.229 passageiros. O acidente aconteceu por conta de uma manobra errada feita pelo comandante, deixando 32 mortos e 157 feridos. O mais bizarro foi que um dos passageiros disse que a música My Heart Will Go On, trilha sonora do Titanic, teria sido a última música tocada no restaurante do navio horas antes do navio afundar. O navio permaneceu 2/3 debaixo d'água e acabou virando um navio fantasma, onde atraiu milhares de curiosos e turistas. Alguns mergulhadores iam até a parte submersa do navio para ver como estava. E ainda dava para ver alguns computadores, vasos de flores e até mesmo roupas dos tripulantes do navio. A escada ainda com um papel de parede e várias outras coisas do navio. E então chegava na parte que não estava submersa. E na parte que ficou fora da água, o fotógrafo Jonathan Danko registrou imagens incríveis, onde é possível ver o abandono do navio, retratado nos corredores enferrujados, dormitórios completamente mofados. O cassino onde os tripulantes antes jogavam está todo destruído. Os bares, a área de teatro e shows e até mesmo algumas paredes pichadas. A parte que ficou mais conservada foi a parte das escadas, onde ainda dava até para ver a luz do sol. E então, 1 ano e 7 meses depois, no dia 17 de setembro de 2013, o navio foi reerguido das águas com um custo estimado a mais de 600 milhões de euros. O apartamento secreto no topo da Torre Eiffel. Provavelmente você conhece a Torre Eiffel, o ponto turístico mais famoso de Paris. Ela foi inaugurada em 1889. Com seus 324 metros de altura, existe um lugar secreto no topo dela. O engenheiro Gustavo Eiffel, o criador da torre, reservou 200 metros quadrados para esse tal lugar secreto, que é um apartamento que só ele tinha acesso. O lugar é repleto de mesas e armários de madeira, papel de parede elegante, poltrona de veludo, um piano e pinturas a óleo. E mesmo depois de 134 anos, os móveis continuam sendo os mesmos até hoje. E 2 manequins representando Thomas Edison e Gustavo Eiffel foram inseridos na decoração para receber os visitantes. Após décadas fechado, o espaço foi reaberto para visitação pública em 2015. Os Estados Unidos estão se preparando para um apocalipse zumbi. Isso porque o Pentágono, que é a sede de defesa dos Estados Unidos, e um deles é um plano de defesa extremamente elaborado para caso acontecer um apocalipse zumbi. Conhecido como Complan 8888, tem 31 páginas ensinando a como lidar com zumbis. E o mais bizarro é que uma atualização foi feita recentemente na página do Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos. Especialistas em saúde pública e segurança norte-americana fizeram um upgrade na seção chamada Prontidão Zumbi, aonde ensina mais ou menos o que fazer para lidar com os zumbis. E o mais bizarro ainda é que, de acordo com o vidente e astrólogo Nostradamus do século XVI, um cientista da Rússia irá criar uma arma biológica. A arma criará um vírus e transformaria as pessoas em zumbis. E acabará entrando em extinção a humanidade. E em diversos países, pessoas estão construindo casas contra apocalipse zumbi. Como, por exemplo, essa casa chamada Casa Segura, que fica em Varsóvia, na Polônia. Ela se parece com uma casa normal, mas ao apertar alguns botões ela vira concreto. Todas as janelas e portas. Mas e aí, você realmente acredita que pode acontecer um apocalipse zumbi ou que isso é besteira?